O PlayStation 2 foi a casa de vários jogos de terror extremamente marcantes e que são lembrados até hoje como verdadeiras obras-primas. Porém, para cada jogo desse nicho que alcançava os holofotes, existiam pelo menos uns 3 que acabavam caindo no esquecimento por diversos motivos diferentes. Tipo não ter vendido cópias o suficiente como Clock Tower 3, ser ofuscado por um jogo de uma franquia mais popular lançado no mesmo ano como Haunted Ground foi, ou só por ter ficado preso no Japão por mais de 2 décadas mesmo, como foi o caso de Detairyoji Goku. Mas todos esses jogos que eu acabei de citar têm algo em comum, apesar de terem sido completos desastres e abandonados pelas suas empresas, nenhum deles é realmente ruim, porque um jogo ser um fracasso e ficar esquecido não é automaticamente um sinal de que ele é um lixo. Haunted Ground, por exemplo, foi completamente abandonado pela Capcom, mas mesmo assim ele ainda é hoje um excelente jogo. E esse é justamente o caso da franquia que eu vou falar nesse vídeo, Echo Knight. Eu descobri a sua existência quando eu estava pesquisando qual Dark Souls eu deveria jogar primeiro para ter a melhor experiência possível, já que eu só nunca tive coragem de triscar em um Souls na minha vida. Eu sei, eu sou um gamer de mentirinha. Mas em vez de encontrar algum tipo de lista dos melhores jogos, eu acabei caindo em um buraco de coelho e descobrindo essa franquia obscura de jogos de terror do PS1 e PS2. E isso só aconteceu porque por algum motivo quem criou eles foi a própria From Software. Sim, há não muito tempo atrás, os mesmos caras que hoje em dia são conhecidos por obras como Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring estavam por algum motivo fazendo joguinhos de fantasmas. E se você jogou e zerou todos os Souls dessa empresa, deve estar se perguntando como carambas eu nunca ouvi falar que eles já fizeram jogos de terror antes, né? E bem, isso é porque meio que eles acabaram flopando e sendo esquecidos pela maioria das pessoas. Até que nos anos 2000 a From Software decidiu dar uma nova chance pra ela, mas dessa vez no PlayStation 2. A expectativa deles era que com todas as novas tecnologias e gráficos mais realistas que esse console da Sony oferecia, eles conseguiriam fazer algo chamativo o suficiente pra talvez entrar na lista de clássicos do terror que várias outras obras já tinham conseguido entrar antes. E foi assim que em 22 de janeiro de 2004 o Echo Knight Beyond foi oficialmente lançado. Com gráficos lindos pra época, personagens marcantes, história muito bem feitinha e uma ambientação que te deixava extremamente imersivo em tudo o que estava acontecendo. E então ele também foi um completo fracasso de vendas. E em vez de ser uma nova esperança, acabou sendo na verdade o prego final no caixão dessa franquia que já estava respirando por aparelhos. E por mais estranho que pareça, mesmo sendo seu maior fracasso, ele é um dos Echo Knights mais interessantes e únicos já feitos. Porque os desenvolvedores simplesmente pensaram, e se em vez de uma mansão abandonada ou algo genérico assim, a gente colocasse fantasmas na lua? E foi exatamente isso que aconteceu. E sabe o pior? Essa ideia estranha e até um pouco tosca funcionou pra caramba. Porque essa combinação esquisita entre o sobrenatural clássico com fantasmas e ficção científica espacial gerou uma das experiências mais únicas, tristes e frustrantes que eu já tive na minha vida em um jogo de terror no PlayStation 2. E é exatamente isso que eu vim mostrar no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos a Echo Knight Beyond. A primeira coisa que vemos ao iniciar o jogo não é o menu, mas sim um caixão com o corpo de uma mulher vestida de noiva vagando pelo espaço com o reflexo da terra em seu vidro. E então temos uma filmagem estilo found footage de vários astronautas chegando em uma base abandonada na lua. Tudo parecia normal, até que do nada eles começam a ser perseguidos por aquela mesma noiva que vimos no caixão e várias outras figuras misteriosas. E assim assistimos cada um deles perdendo as suas vidas e agora fazendo parte dessa base lunar. E cara, eu amo essa introdução, porque ela não tem absolutamente nenhum diálogo ou som, é apenas o vídeo com uma musiquinha melancólica muito boa que eu vou até deixar de fundo na edição. E tudo aqui parece real, tipo a direção dessa cinemática é excelente e realmente faz você sentir o desespero dos astronautas tentando entender o que tá acontecendo enquanto são caçados por essas entidades estranhas. E o que deixa isso ainda mais interessante é que essa mulher é Claudia Selfer, a noiva do nosso protagonista, Richard Osmond. E por que
que a sua noiva estava desvivendo astronautas no meio da lua? Então, a resposta é bem simples, a culpa é totalmente do Richard. Mas, para conseguir entender isso, primeiro precisamos ter um contexto melhor de onde estamos. Segundo o manual original do PlayStation 2, o protagonista e a sua noiva estavam em uma viagem para se casarem na lua. Porém, algo deu errado e a nave acabou caindo naquela colônia lunar abandonada, inclusive dá até pra ver ela toda estourada no filminho que tem no começo. Então Richard acorda completamente sozinho, não temos noção do que tá acontecendo ou de onde a nossa noiva está. As únicas pistas, entre aspas, são um anel de noivado com as suas iniciais e uma mensagem em vermelho falando pra entrarmos na base. Mas só tem um probleminha, o local inteiro tá infestado de fantasmas. Sim, alguma coisa que deu muito errado e todos os habitantes desse lugar não sobreviveram e agora suas almas estão presas na lua. E a coisa mais interessante desse jogo é que apesar dos fantasmas te atacarem na maioria das vezes, eles não são realmente os seus inimigos. O verdadeiro problema aqui é uma névoa estranha que por algum motivo faz com que essas almas fiquem agressivas, então a forma que combatemos esses fantasmas não é lutando contra eles, mas sim encontrando formas de remover essa névoa da sala que eles estão, assim os transformando em NPCs pacíficos que vão nos contar um pouco da sua história. E com essas informações que conseguimos, além de entender um pouco mais de como essa colônia ficou completamente destruída e abandonada, nós também podemos ajudar essas almas a resolverem as suas pendências e finalmente descansarem em paz, o que geralmente acaba nos dando algum item que precisamos para progredir na história. Mas as coisas não são tão fáceis quanto parecem, já que aqui não temos uma barra de vida convencional, mas sim um medidor de batimentos cardíacos. Fora de combate, ele serve para conseguir identificar quando tem um fantasma pacífico dentro da sala que você está, já que por algum motivo eles são completamente invisíveis de longe. Agora, quando você encontrar uma alma agressiva, esses batimentos param de ser uma espécie de detector de fantasmas e se tornam a sua barra de vida, entre aspas, já que ao se aproximar de um inimigo, eles vão começar a subir muito rápido e se passarem de 300, você acaba tendo um ataque cardíaco. Então sim, o mero fato de você ficar próximo de um inimigo por mais de 10 segundos pode acabar te contratando pro Vasco. E isso é bem mais frustrante e chato do que deveria por causa dos controles extremamente problemáticos desse jogo. Como vocês já viram, a câmera é completamente em primeira pessoa, o que por si só já torna os movimentos um pouco complicados em um controle. Mas aí os devs viram isso e decidiram piorar ainda mais a situação, fazendo o analógico esquerdo controlar o movimento do personagem e da câmera horizontal ao mesmo tempo. E sabe o analógico direito? Pois é, os japoneses simplesmente fingiram que ele não existe e decidiram que seria uma ótima ideia você olhar pra cima e pra baixo usando os gatilhos traseiros do controle. E até tem como mudar as coisas nas opções e ativar o analógico direito. O problema é que o jogo simplesmente não te fala isso. Então meio que eu acabei jogando toda a campanha parecendo um tanque de guerra defeituoso com ferrugem nas rodas. E sim, isso foi tão horrível quanto parece. Porque além da movimentação truncada, o mapa dessa base lunar é absurdamente gigante com trocentas salas e corredores diferentes. Mas ao mesmo tempo a maioria desses lugares são repetitivos, sem graça e completamente vazios. Porque cada fantasma aqui é uma pessoa de verdade, com personalidade e uma história que até envolvem outros fantasmas, como por exemplo um pai procurando a sua filha, ou até mesmo os astronautas da animaçãozinha que vemos no começo. E sim, a gente encontra eles aqui, mas eu vou falar disso mais tarde. Então por conta disso, eles só ficam em salas específicas que fazem sentido para sua lore, o que consequentemente deixa 99% das áreas do jogo completamente inúteis e sem nada pra fazer. O que poderia facilmente ser resolvido com itens pra você coletar como todo survival horror tem. O problema é que esse treco aqui tá mais pra um walking simulator do que survival horror. Porque os únicos itens que podemos pegar são baterias pra nossa lanterna e objetos obrigatórios pra progredir na história. Mas as baterias são completamente inúteis, já que é quase impossível ficar sem energia na lanterna, e os itens obrigatórios, eles são, bem complicados.
A forma que encontramos eles é basicamente prestando atenção nos diálogos dos NPCs para entendermos o que eles querem. Então, por exemplo, em uma parte do jogo encontramos o fantasma de um francês chorando, falando que a sua filha se esqueceu dele por culpa da névoa. Então, usando o sistema de câmeras de segurança do jogo, que nos permite investigar salas sem precisar entrar nelas, distrair fantasmas agressivos e até ver alguns flashbacks de salas específicas, nós encontramos um cartão que consegue drenar essa neblina e um CD com um vídeo dessa fantasma com seu pai antes de tudo dar errado. E mostrando a filmagem pra ela, os dois se reencontram e as suas almas conseguem descansar em paz. E esse loop de gameplay que vai nos assombrar por quase 10 horas seguidas seria muito divertido se esses e todos os outros itens obrigatórios não fossem praticamente invisíveis. É sério, eles não têm nenhum tipo de brilho, destaque, botão na tela ou qualquer tipo de indicação que demonstre que eles são alguma coisa importante. Absolutamente todos eles, sem exceção, só parecem que fazem parte do cenário mesmo. Por exemplo, na reta final da campanha teve um momento que eu precisei libertar um fantasma de uma espécie de prisão, só que pra isso eu precisava imprimir uma ordem pro fantasma do vigia das celas que só aceitava um tipo de papel especial. O problema é que esse papel ficava dentro de um armário em uma sala aleatória que eu nem lembrava da existência porque eu só pisei ali no comecinho do jogo uma vez. E você não tá conseguindo ver ele? Pois é, eu também não consegui por 20 minutos inteiros e precisei consultar um guia escrito de 2006 pra isso, já que esse treco tava escondido na gaveta de cima que só dá pra acessar olhando em um ângulo muito específico porque o botão de pegar coisas era o mesmo que fechava o armário. E isso não são casos isolados, esse game design porco infelizmente acaba se estendendo pra várias outras áreas do jogo, principalmente nos seus puzzles, que apesar de existirem alguns bem interessantes e até criativos, a sua grande maioria são só desnecessariamente confusos e mal sinalizados pra caramba. Tipo, em um momento a gente tá conhecendo e conversando com todas as almas daqueles astronautas que perderam as suas vidas, e descobrimos que eles eram apenas viajantes que precisaram fazer um pouso forçado na Lua por falta de combustível, assim infelizmente sendo arrastados pro meio de todo esse caos. E durante uma das partes em que estamos ajudando eles, até vemos a Cláudia vagando pelas instalações chamando pelo nome do Richard, mostrando que ela provavelmente não acabou sobrevivendo ao impacto do acidente com a nave, o que meio que explica o porquê ela tava desvivendo astronautas no meio do nada. E já que os fantasmas meio que não têm muita noção de que já se foram, eles ficam repetindo em loop algumas ações que costumavam fazer em vida, e isso nos dá a oportunidade de ver que eles eram praticamente uma família, cada um com seu drama pessoal, inseguranças, arrependimentos, interesses amorosos e principalmente lealdade, já que em alguns momentos da gameplay conseguimos ver o fantasma do seu capitão deprimido ainda procurando a sua tripulação, e a forma que purificamos as suas almas é justamente reunindo todos eles e garantindo que nenhum ficou pra trás. E mano, isso foi a melhor parte do jogo, tanto porque toda a construção do roteiro e os quebra-cabeças que levam até a despedida dos astronautas são muito bem feitinhos e genuinamente interessantes, mas também porque apesar de tecnicamente nenhuma dessas pessoas terem relação direta com os acontecimentos principais, muitas das coisas que precisamos fazer para ajudar esses astronautas acabam nos colocando em contato com vários detalhes e até NPCs que nos revelam muito sobre a lore do que aconteceu aqui, como o fato de que o principal homem responsável por toda essa base lunar estava obcecado por uma pedra vermelha estranha, ao ponto de ignorar problemas sérios envolvendo comida, combustível e a segurança de todo mundo no local só para continuar minerando mais desse material novo enquanto fingia que tudo estava bem. E isso começou a ficar tão sério que os tripulantes já estavam pensando em fazer uma rebelião contra ele, mas qualquer um que tentasse sequer questionar as suas ordens ou acabava preso em celas de contenção ou só eram deixados para morrer de frio em algum lugar isolado, como foi o caso de dois NPCs que encontramos trancados em um porão, que inclusive é uma parte bem pesada já que é um dos pouquíssimos corpos que realmente podemos ver no jogo. Mas depois de sermos abençoados com quebra-cabeças criativos e não muito confusos, bastante informação interessante e personagens carismáticos com passados tristes e bem escritos, os devs simplesmente decidem pegar todas essas qualidades e enfiar no lixo e te fazer ficar andando uns 30 minutos na lua sem rumo nenhum, enquanto o seu personagem caminha de uma forma extremamente lenta e difícil de controlar, o que acaba te fazendo desviver umas 500 vezes em uma sessão de plataforma totalmente mal feita e bugada.
vida, assim te forçando a repetir várias e várias vezes toda a caminhada longa e tediosa só pra ter outra chance de tentar o pulo de novo e provavelmente falhar miseravelmente por culpa dos controles horríveis que temos aqui. E no final você ainda descobre que todo esse esforço e tédio foi apenas pra conseguir um grampo de cabelo no meio do nada que você não vai fazer a menor ideia da utilidade dele se não checar algum guia na internet. Cara, o loop de gameplay de Echo Night Beyond é basicamente uma montanha russa infinita de meu Deus, isso foi muito interessante e criativo, e cacete, eu só não joguei meu controle pela janela porque eu sou pobre demais pra comprar outro. Então infelizmente esse jogo não é pra todo mundo, porque eu te garanto que os pontos positivos, apesar de serem muito bons, provavelmente não são o suficiente pra te fazer ignorar todos os trocentos negativos que são enfiados na sua cara a todo momento. E é por isso que eu vou evitar focar muito na gameplay e também ignorar a maioria dos fantasmas do jogo, porque como eu já disse, apesar deles terem boas histórias e serem bem interessantes, a sua grande maioria não tem uma relação direta com a história principal, e inclusive falando nela, enquanto explorava alguns corredores eu acabei topando do nada com esse homem que não é um fantasma, mas também não é um sobrevivente. A shuttle crashed some time ago. A lot of people were aboard, but now everybody's dead. I can manage myself being alone. I'm an android. Sim, ele é só um robô, o que deixa um clima bem melancólico, já que a nossa única companhia não sobrenatural aqui nem sequer é um ser humano de verdade. Ele fica dentro desse quarto que simula o planeta Terra, pintando na parede retratos de todos os fantasmas que você conseguiu salvar. E uma coisa interessante é que ele se comporta como se fosse bem próximo do protagonista, o que de começo parece muito estranho e confuso. Mas se ficarmos voltando nesse quarto de vez em quando ao longo da gameplay, ele acaba tendo vários diálogos diferentes que revelam bastante coisas da história, principalmente sobre a Pedra Vermelha. A long time ago you told me what that red stone was. You got that stone in exchange for the death of your best friend. Essa Pedra Vermelha é sempre o principal motivo de todo o caos nos jogos da franquia Echo Night. Ela é um artefato que consegue realizar os desejos mais profundos de uma pessoa, porém de uma forma completamente distorcida e sempre em troca de uma vida humana. E através de cartas e gravações que encontramos na gameplay, nós descobrimos que essa colônia lunar, que deveria ser um marco na história, estava na verdade sendo um completo desastre. Falta de comida, problemas técnicos, insatisfação das pessoas e principalmente instabilidade no oxigênio tornavam o trabalho de mineração e a convivência naquele lugar um verdadeiro inferno. E no auge de todo esse caos, o melhor amigo do diretor dessa base, Kenneth Livingston, sofreu um acidente durante uma das minerações que infelizmente acabou tirando a sua vida. Mas o que deveria ser um desastre acabou sendo a salvação daquele local, pois foi dessa forma que o diretor encontrou a Pedra Vermelha. Did the director find this stone? Yeah, his co-worker, who was also his best friend, fell and died when they went to the site. He found it when they were collecting his body. And then the company promoted him. I don't exactly feel good about it. Seems like he got this in exchange for his friend's life. Like a sacrifice to grant the director's wish. O jogo não deixa muito claro se o diretor sacrificou a vida do seu amigo de propósito ou não, mas o que importa é que a pedra aceitou aquela vida como oferenda e realizou o seu desejo, que naquele momento era resolver o problema mais extremo que eles estavam sofrendo, a falta de oxigênio. This is far better than the conventional one. I've never seen minerals that produce this much oxygen. Congratulations, director. This is a rare stone. It's so red. Mas aí que tá, como eu já disse, os desejos são instáveis e sempre trazem mais problemas do que soluções. Então depois de começarem a usar a pedra para conseguir oxigênio, uma névoa estranha começou a aparecer pelas salas, junto com ainda mais problemas técnicos por todas as áreas. E então o diretor continuou usando a pedra para consertar todos esses empecilhos que apareciam no seu caminho, mesmo que isso custasse a vida de cada vez mais pessoas. E essa obsessão em tentar deixar tudo perfeito
usando o poder dessa pedra desconhecida, apenas deixou tudo mais instável ainda. Aquela névoa começou a infestar cada vez mais salas. Diversas outras pessoas inocentes perderam a vida como sacrifício para o artefato ou apenas como consequência direta de suas ações. E todos esses problemas foram se acumulando até chegar um momento em que tudo deu errado, restando apenas o diretor e o seu melhor amigo. Ou melhor, o androide de seu melhor amigo construído por Claudia Selfer. Remember me? I'm Kenneth. Kenneth Livingston. Oh yes, how is she? The woman you valued more than anything. Yes, it was she who created me. Sim, o robô que conversamos no jogo é uma réplica do falecido melhor amigo do diretor dessa base lunar, construído pela noiva do protagonista, que era uma engenheira de robótica muito talentosa. Mas por que ela faria algo assim para aquele homem? Bem, se conseguirmos salvar a alma de todos os fantasmas, aquele androide vai pintar o seu próprio retrato na parede, assim liberando a chave mestra que nos permite acessar a última área do jogo. E nela conseguimos encontrar uma sala estranha com o corpo de um homem encarando o quadro da Cláudia, e na sua frente tinha um anel de noivado e uma carta antiga. Minha querida Cláudia, já faz algum tempo desde a última vez que te escrevi. Continuamos a enfrentar novos desafios aqui todos os dias, mas estou determinado a ir até o final. Como você sabe, construir uma instalação lunar era um sonho que tanto meu pai quanto eu compartilhávamos, e eu tenho toda a intenção de garantir que o projeto seja um sucesso. Percebo que minha partida pouco antes do casamento foi abrupta e deve ter te machucado terrivelmente, mas assim que tudo estiver em ordem aqui, irei buscar você imediatamente. Assinado Richard Osmond. Sim, o diretor desprezível que arruinou a vida de todos nessa colônia por culpa de sua ganância era o protagonista esse tempo todo. Mas calma aí, como que nós somos o Richard Osmond se ele tá aqui na nossa frente mumificado? Seria a gente um fantasma? Então, quase isso. Como eu mencionei no começo do vídeo, a Cláudia veio da Terra para a Lua em uma nave junto com o Richard para os dois se casarem, o que não seria possível por motivos bem óbvios. Então o que aconteceu foi que depois da Cláudia ser praticamente largada no altar pelo amor de sua vida, a mulher obviamente começou a se sentir abandonada e sozinha. E lembra que foi ela quem construiu o androide do Kenneth, né? E então, basicamente o que ela fez foi repetir o mesmo processo, porém dessa vez usando o seu amado como base. E temos a confirmação disso quando conseguimos a chave do observatório, a última porta que podemos destrancar e o local onde finalmente encontramos essa noiva que estamos procurando desde o começo. Richard, why did you go? He disappeared, so I created you to make you look like him and to replace him. You are an android, not the real Richard. Então sim, o protagonista que controlamos há mais de 8 horas era apenas uma cópia robótica e sem vida do verdadeiro diretor. Mas, ironicamente, ele só fez toda essa jornada por causa do último desejo do próprio Richard Osmond original. Porque em uma das câmeras de segurança conseguimos assistir os últimos momentos de vida dele e, consequentemente, o seu último desejo. I just wanted to save everyone. And this facility... Everybody's dead now. My wish. A red stone. My last wish. Claudia. A sua última vontade era ter conseguido ajudar todos que ele machucou e rever a pessoa mais importante da sua vida. Porém, sem mais ninguém vivo na Lua, a única coisa que sobrou para ser sacrificada foi a sua própria vida. E como a pedra sempre realiza os pedidos de forma caótica e deturpada, a forma que ela encontrou de realizar isso foi forçando um acidente com a nave da Cláudia na Lua e colocando a mulher em contato com a Pedra Vermelha, que em um ato de desespero se autocontratou pro Vasco para tentar trazer o seu amado de volta para casa com ela.
Mas, como ele já tinha perdido a vida há muito tempo, o que o artefato fez foi reativar o androide do Richard que tinha sido danificado na queda da nave. O que, além de tecnicamente realizar o desejo da noiva de rever o seu amado, também realizou o desejo do Richard original de salvar todo mundo daquele lugar. E agora a mulher curiosa para saber qual será o desejo de uma criação artificial decide nos oferecer o artefato por achar que não precisa mais dele. E aqui nós temos 4 finais diferentes, mas a maioria deles são só pequenas variações de diálogos que ela tem antes de ter a sua alma libertada. Então por conta disso eu só vou focar no melhor final mesmo, já que de qualquer forma ele é o mais interessante de todos eles. E esse final acontece quando você salva todos os fantasmas, pega aquela carta e anel de noivado, mostra pra noiva a carta que o Richard nunca conseguiu entregar pra ela e recusa a pedra vermelha. Dessa forma, a mulher aceita que o seu amado se foi pra sempre e que a melhor coisa a se fazer agora é guardar com carinho dentro dela as memórias positivas de seu relacionamento. Assim, o androide carrega o seu corpo até o altar onde os dois iriam se casar, encaixa o anel de casamento em seu dedo e coloca o caixão com o corpo da mulher na órbita da lua. Então, no fim das contas, mesmo que de uma forma distorcida e trágica, ela conseguiu ter o casamento que tanto desejava. Mesmo que a cerimônia tenha sido feita por uma cópia robótica e sem alma do seu amor. E é assim que Echo Night Beyond termina, com a mesma cena da noiva vagando pelo espaço que vimos ao ligar o jogo pela primeira vez. E cara, essa foi uma experiência peculiar. Esse jogo foi extremamente frustrante. A maior parte da minha gameplay foi eu andando de um lado pro outro completamente perdido porque o game design aqui é simplesmente terrível. Mas de alguma forma eu não consigo dizer que Echo Night Beyond é um jogo ruim. Eu acho que a melhor definição para ele seria um projeto com ideias muito boas, porém executadas de uma forma desastrosa por conta de sua época. A gameplay, apesar de ser muito tediosa e falha em vários aspectos, ainda assim é bem única, principalmente por sair um pouco do padrão da sua época e focar muito mais em exploração e diálogos com seus inimigos para explicar sua história, que apesar de não ser nada super complexa, ainda assim toca em temas bem interessantes como amor, luto, abandono, isolamento, egoísmo, e a forma que tudo isso é contado pra gente é bem diferente, porque boa parte das coisas não são mostradas com diálogos expositivos, mas sim através de detalhes do cenário e da ambientação. Os fantasmas não falam tipo eu tava aqui nesse local por motivo X e perdi minha vida por motivo Y. Eles simplesmente estão ali e você precisa prestar bastante atenção em todo o contexto e pequenas coisinhas no ambiente para entender 100% o que aconteceu. E realmente dá pra sentir que isso aqui é um jogo da From Software, porque apesar de eu não ter jogado nenhum Souls dela, pelo que eu sempre vejo por aí, as histórias deles também têm essa pegada mais diferentona de mostrar sua lore através de detalhes do cenário em vez de 30 páginas de textos genéricos. Então, por mais estranho que pareça, dá pra ver que a equipe deles sempre tiveram essa visão mais única de como contar as suas histórias, e provavelmente acabaram importando algumas coisinhas que aprenderam aqui para os seus jogos futuros, já que inclusive o principal compositor da trilha sonora de Echo Night Beyond também é um dos principais compositores das músicas de vários Souls diferentes da From Software. Então a conclusão que dá pra chegar é que isso aqui definitivamente não é um jogo pra todo mundo pelos diversos motivos que eu mostrei no decorrer dessa análise. Mas se você gosta de survival horrors do PlayStation 2 e quer experienciar um pedacinho caótico e estranho da história de uma das empresas mais influentes de jogos da atualidade, eu definitivamente recomendo você dar uma chance pra ele, ainda mais porque eu acabei deixando muita coisa de fora desse vídeo pra ele não ficar gigantesco. Então eu te garanto que mesmo depois de ter assistido ele, você ainda vai ter uma experiência bem única com esse jogo, seja de forma positiva ou completamente negativa.
E é isso, se você ficou até aqui é porque provavelmente gostou desse vídeo. Então por favor, considere se inscrever no canal porque estamos quase chegando a 100 mil inscritos, é sério, falta bem pouco mesmo. E também vira membro aí porque a partir de R$2 você já me apoia de uma forma absurda enquanto consegue alguns benefícios bem legaisinhos. Mas não se preocupa se você não conseguir virar membro, já que seu like e comentário também já me ajudam demais. É sério, por favor, comentem o que vocês acharam de tudo que assistiram e engajem o máximo possível com esse vídeo, porque senão o YouTube simplesmente faz ele flopar completamente no algoritmo e eu vou ser forçado a enviar currículo pro atacadão. E eu acho que você não deseja isso nem pro seu pior inimigo, né? Então por favor, me ajuda aí, cara, não custa nada. E muito obrigado por ter ficado até aqui, e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.